Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Louvado seja o nome do Senhor, que todos os dias o Senhor tem nos dado um estudo novo. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Nesse estudo, nós veremos sobre um homem especial, um homem escolhido por Deus com uma grande missão. Logo após a vinheta. E esse homem foi escolhido por Deus para ser precursor de Jesus Cristo. Você sabe de quem eu estou falando? Vamos ver? Vamos ver o tema de hoje? A fidelidade de João Batista. Louvado seja Deus, o estudo está muito bom. Nosso texto base está em João, no capítulo 1, verso 6, que diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João, ele era filho de Zacarias. Mas olha que interessante a gente entender. Zacarias, ele era pai de João Batista, ele era sacerdote e ele estava exercendo a função dele quando o anjo Gabriel apareceu e anunciou o nascimento de João. Lucas capítulo 1, verso 19. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Realmente eram novas de muita alegria, porque os pais, eles eram estéreis e idosos. E esse nascimento de João, o Batista, foi um nascimento milagroso. Lucas 1:13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Olha que tremendo você ouvir, a tua oração foi ouvida, porque nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que responde às nossas orações. E o nome João foi escolhido por Deus, Lucas 1:13, a parte B. Ele porás o nome de João. Era um nome diferente na família, conforme a gente vê Lucas 1:60, verso 61 também. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. As pessoas estranharam, mas ficou o nome dado por Deus. O significado de João é justamente Deus é cheio de graça, agraciado por Deus, a graça e a misericórdia de Deus, e Deus perdoa, sempre envolvendo o grande amor, a misericórdia e a graça de Deus. E nós vemos que Batista é porque ele batizava. João foi um homem escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele, Lucas 1:16 e 17. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha que tremendo! E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Oh, aleluias! Precursor, para preparar um povo para receber o Messias. Fala o espírito e a virtude de Elias, mostrando que João, ele seria um homem muito usado por Deus, ele teria poder, ele teria unção, a mensagem dele seria a mensagem de arrependimento. Elias era assim, Elias também era um homem humilde e simples, assim como João Batista. Deus enviaria alguém no estilo do profeta Elias para preparar o caminho de Jesus. Era uma grande missão, eu sublinhei no versículo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Uma grande missão, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E a gente vê que o nascimento de João, a vinda de João como precursor do Messias, foi profetizado pelo profeta Isaías, Marcos capítulo 1, verso 2, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Tem algumas versões que falam no livro dos profetas, mas se coloca como todos os profetas e pega nesse caso pelo profeta maior.
Então, por isso que a gente lê, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Como Deus é detalhista, como Deus é maravilhoso. João, o nascimento de João, o ministério de João também foi profetizado pelo profeta Malaquias, Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que profecia! E nós vimos referente ao profeta Isaías, um profeta maior, e agora nós vimos referente ao profeta Malaquias, um profeta menor. E Malaquias, quando ele profetiza, ele fala justamente isso: eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E aí a gente vê que Deus tremendo, que Jesus maravilhoso, porque o próprio Jesus fala sobre João Batista. Mateus 11:10 diz assim: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. O próprio Jesus falando que este era João Batista. Inclusive, João Batista, ele era primo de Jesus. E a gente vê que o nascimento de João Batista era algo que traria muita alegria. Lucas 1:14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Sabe por quê? A mão de Deus estava sobre ele. Ele tinha uma missão, e olha que ele foi até o fim. Lucas 1:66. E todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Quem será, pois, este? Justamente falando de João o Batista, quando nasce. Quem será, pois? E a gente vê que João Batista, ele era o profeta do Altíssimo. Lucas 1:76, que diz assim: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Louvado seja Deus, porque esse menino, ele cresceu. Mas esse menino, ele cresceu e foi morar no deserto da Judéia. Lucas 1:80. E o menino crescia e se robustecia, olha o detalhe, em espírito. Acredita-se que lá no deserto, enquanto ele estava crescendo, ele estava se desenvolvendo não somente no físico, mas também no espírito, porque lá ele podia aprender mais e mais sobre o Messias. E continuando o versículo: e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. E ele esteve lá se preparando. Uma coisa curiosa que a Bíblia fala, eu não posso deixar de citar, era a alimentação de João Batista, que está em Mateus capítulo 3, verso 4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Um detalhe importante é que João, ele nesse ponto, ele é bem comparado a Elias, porque Elias também tinha vestes de pelo de camelo e também um cinto de couro em torno dos seus lombos. Mas ele se alimentava, no caso João Batista, se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Gafanhoto é parte da alimentação, segundo alguns estudiosos, lá dos povos do Oriente Médio. E é interessante que nós estranhamos, porque não é nosso costume, não é nossa cultura, mas costumes e cultura são diferentes de região para região. Quer ver um exemplo? Na China, tem pessoas que comem barata no espeto, isto é real.
O meu esposo esteve na China e ofereceram para ele, lógico que ele não quis. Mas a gente vê que gafanhoto, a própria Bíblia fala. A Bíblia fala que é um inseto limpo. Está escrito em Levítico 11, 21 e 22 ainda como um alimento comestível. Mas isto comereis de todo inseto que voa. Olha, comereis o quê? Todo inseto que voa. Agora vai ser afunilado. Quem são esses insetos? Que anda sobre 4 pés. Os que tiver pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra, deles comereis. Olha, tá vendo? Deles comereis. Estes aí vai descrever a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Alguns estudiosos falam que gafanhoto poderia ser uma espécie de árvore, poderia ser um pássaro, uma erva, um caranguejo, uma lagosta, poderia ser frutas e até mesmo um regime vegetariano. Mas pegando pela Bíblia, no que ela está nos mostrando, é interessante a gente ver que poderia ser simplesmente gafanhoto. E João Batista, ele começa a pregar no deserto. Chegou o momento de João Batista cumprir as profecias que estava escrito acerca dele. Lucas capítulo 3, verso 2. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Sabe qual era a mensagem? Arrependimento. Lucas 3 e 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Olha que interessante. Lembra que quando a gente fala que João Batista, ele viria como aquela voz que clama no deserto, era justamente isso. Ao redor do Jordão era o deserto, estava se cumprindo a profecia, voz do que clama em meio ao deserto. Se nós contextualizarmos, se nós formos entender um pouquinho, deserto é lugar de encontro com Deus. É lugar de Deus mostrar misericórdia, é lugar de Deus mostrar cuidado e salvação. Vamos olhar um pouquinho para o povo de Israel quando saiu do Egito, onde que eles ficaram por 40 anos? No deserto. Você se lembra? E voltando a João Batista, ele pregava batismo de arrependimento, que era algo novo entre os judeus, porque a marca da aliança era a circuncisão. E João Batista, ele pregava sobre batismo de arrependimento. Quem se batizava eram os gentios, que a gente chama de prosélitos, que queriam entrar, se converter ao judaísmo. Eles faziam a circuncisão, que era a marca da aliança, mais o batismo. Imagina como aqueles judeus estranharam essa nova fala de um profeta. Batismo de arrependimento era porque o povo tinha se afastado de Deus. O povo precisava se arrepender, o povo precisava se aproximar de Deus para que voltasse a presença de Deus no meio do povo. E ele estava sendo o quê? Precursor do nosso Messias, do nosso Jesus Cristo. Mateus 3 e 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, olha que tremenda fala, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Também mostra a fala de humildade, né? Porque João Batista era um grande homem de Deus, era um grande profeta de Deus. Ainda fala assim, ó, tanto, olha o que ele fala, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem levava a sandália eram servos, eram escravos. E João Batista, ele mostra a humildade dele. Ele não era alguém que veio da elite, ele era alguém que veio preparado por Deus para ser o precursor de Jesus. Alguém que não foi muito bem visto pelo seu traje, mas é interessante como Deus cuida dos detalhes, porque o traje de João Batista se assemelhava ao traje de Elias. E Jesus mesmo dá um testemunho de João Batista. Ele próprio Jesus fala que João Batista é um profeta, e é mais que um profeta, e ainda ele é maior dos nascidos de mulher. Mateus 11, 10 e 11. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face
envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que palavra interessante para nós entendermos, que João, ele era mais do que um profeta. O próprio Jesus fala, né? Comparando ele a um anjo, mas ele era o maior dos homens nascido de mulher. As pessoas, elas iam até João, elas ouviam a mensagem de arrependimento e muitas se arrependiam e se batizavam. Marcos 1:5 diz assim: e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João, precursor de Jesus Cristo, ele batizava com água, mas a remissão do pecado seria feita por Jesus, não por João, porque quem perdoa pecados é somente Jesus Cristo. Mateus 13:13 nos mostra que João Batista foi ele que batizou Jesus. Vamos lá, Mateus 13:13? Então veio Jesus da Galileia para ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Olha que tremendo, que nesse batismo, no batismo de Jesus, nós vemos a manifestação do Pai falando lá do céu, o Filho, Jesus Cristo, sendo batizado em forma humana e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Nós vemos no batismo de Jesus a manifestação da Trindade, da Santa Trindade. Mateus 13:16, para nos mostrar. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Estamos vendo Jesus em forma, um corpo humano. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E aí no próximo versículo fala que Deus fala lá do céu: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. É muito importante a gente entender que Deus, ele é perfeito em todas as coisas. E João Batista, ele era um homem que ele pregava sem medo. Ele era um homem que pregava a palavra de Deus com ousadia e com autoridade. Mateus capítulo 3, versículo 7, versículo 8. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, mas olha para que eles vinham, hein? Eles não vinham para se batizar, eles não vinham para se arrepender, eles vinham porque eles queriam ver o que estava acontecendo, o que era isso. E olha o que João Batista falava para eles, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu fico imaginando como o Senhor Jesus me vê. Assim, eu fico pensando que nós somos chamados para dar frutos dignos de arrependimento. E o que tem saído, eu estou me usando como exemplo, o que tem saído de mim? Será que é fruto digno de arrependimento? E o que tem saído de você? Ou será que você é uma pessoa que encobre pecado? Como é bom nós confessarmos, nós deixarmos os nossos pecados, nós nos arrependermos e estarmos em comunhão com Cristo, estarmos preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus, só que agora num corpo glorificado. Mateus 14, 3-5, olha a ousadia de João Batista, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. Quantas pessoas hoje vão pregar somente o que as pessoas querem ouvir? Só que nós temos que entregar a palavra que Deus nos manda entregar. E olha, seremos cobrados se não assim o fizermos. Sabe qual foi a consequência da ousadia de João Batista? Mateus 14, verso 10. E mandou degolar João no cárcere. Quem mandou degolar? O próprio Herodes. E a gente vê que João, ele teve um ministério aqui na terra.
o ministério de João concluiu o ministério de profeta do Antigo Testamento. Lucas 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João. Olha que interessante. Desde então, desde João, é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. E todo homem, na verdade, ele se esforça. Tem a parte que é o homem que vai fazer. Todo homem se esforça. E João Batista, ele foi uma pessoa anunciado pelos profetas. João Batista, ele viu o Senhor também anunciado pelos profetas. Ele foi o precursor do Messias e ele batizou o Senhor Jesus. Que privilégio! Que o Senhor possa nos ensinar a estarmos atentos à palavra. Que o Senhor possa nos ensinar a seguirmos os passos dele. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.